A oportunidade de estar aqui é sempre um motivo de honra. A oportunidade de estarmos juntos é sempre uma oportunidade que a doutrina, os espíritos nos dão para podermos refletir, para podermos trazer um pouquinho mais dos conhecimentos para todos nós. Por isso que é importante que todos estejamos na mesma vibração, transmitindo um ao outro uma positividade para que possamos desenvolver com simplicidade o tema de nossas reflexões dessa manhã. Um tema que para nós, todos nós espíritas, é sempre interessante, mas que muitas das vezes nos chega como um tabu. Nos chega como um tabu em face da nossa própria formação cristã, a maioria de nós com certeza, originários de uma outra vertente cristã, onde nos foi colocado uma visão de céu e inferno absolutamente diferente da visão que a doutrina espírita nos traz. Nós somos originários de segmentos cristãos que nos colocavam o céu e o inferno como lugares circunscritos, lugares que ficaríamos eternamente após a morte. E seríamos levados para esses locais em razão de nossos procedimentos, de nossa conduta enquanto vivos, ou seja, enquanto encarnados. E a doutrina dos espíritos veio nos dizer que céu e inferno, veio nos provar que céu e inferno não são lugares circunscritos. São situações que estão em nós, são situações que nós criamos, são situações que nós vivenciamos de acordo com nossa vontade, com o nosso querer, quer sejamos conscientes dessa vontade e desse querer, quer não sejamos conscientes. Eu gostaria de trazer uma historiazinha que sempre a gente ouve dentro da doutrina e fora da doutrina, de uma pessoa que vivia aquilo que nós podemos dizer um inferno na cidade onde morava. Todos brigavam, vizinhos se ofendiam, havia agressão física, tudo aquilo que caracteriza uma situação infernal era vivida naquela cidadezinha. E uma das pessoas que ali moravam resolveu deixar aquela cidade. Resolveu se afastar, dizendo que não aguentava mais nada daquilo. E saiu, caminhando, chegando na entrada de uma outra cidade, lá estava sentado um senhor, já cabelos brancos, já bem experiente, sentado na entrada da estrada, e ele parou e perguntou e disse que estava querendo mudar da sua cidade e se poderia haver a possibilidade dele morar naquela cidade. E o senhor perguntou para ele: em razão de que queres mudar de cidade? E ele respondeu: eu quero mudar de cidade porque lá ninguém se entende, lá todos brigam, lá todos vivem em fofocas, vivem em intrigas, não há respeito. E por isso eu queria vir morar aqui. Como é essa cidade? O senhor respondeu: exatamente igual a que tu moras. Não há diferença. Ela é igualzinha à cidade em que resides. O senhor olhou para ele, aquele que estava querendo sair da cidade olhou para o senhor e continuou sua caminhada. Logo em seguida, veio uma outra pessoa com a mesma intenção e perguntou ao senhor se ali havia a possibilidade dele se mudar, ir morar, porque ele não queria mais morar na cidade onde estava. E o senhor perguntou para ele: como é a cidade que tu moras? Ele disse: lá é muito bom. Lá é uma cidade de paz, de tranquilidade, as pessoas se respeitam, as pessoas se entendem, as pessoas buscam Jesus. Lá é uma cidade maravilhosa, mas eu não estou mais querendo morar lá. Como é essa cidade?
O Senhor olhou para ele e disse: exatamente como a cidade onde moras, não tem diferença nenhuma. E ali ele entrou e ali ele passou a residir. Por que para um ele disse que era exatamente ruim como ele descreveu, e para outro que era muito boa como ele havia descrito? É que o céu e o inferno, conforme a doutrina nos põe, é um estado que nós nos encontramos. É o estado que nós sintonizamos as situações e que passamos a vivenciar. Por isso a doutrina vem e nos diz e nos prova que não é um lugar circunscrito, que não é um lugar onde foi erguida uma cerca, seja lá o que for, a partir de um alicerce, que para ali vão todos aqueles. Não é um lugar assim. É o lugar que nós criamos em nossos corações. É o lugar, como disse Jesus, que prova que onde está o teu coração, está o teu tesouro. Jesus nos falou isso, todos nós sabemos, e é uma prova de que vivemos no céu ou vivemos no inferno, que nós criamos dentro de nós, que não há um lugar circunscrito. A gente vive, nós espíritas e os cristãos de um modo geral, principalmente nós espíritas, vivemos clamando por um mundo de regeneração. Vivemos repetindo que a Terra passa por um momento de transformação para se tornar um mundo de regeneração. Isso todos nós já ouvimos dentro da doutrina, já lemos, já interpretamos, mas aí vem a grande questão. O que nós estamos fazendo para mudar o mundo para um mundo melhor? O que nós estamos fazendo para mudar o planeta para um mundo melhor? Para que a Terra se torne um mundo melhor, para que haja essa regeneração. O que nós estamos fazendo para isso? Será que nós já nos questionamos? Nós sempre vivemos dizendo que queremos viver em um mundo melhor, em um mundo de regeneração, em um mundo com maior respeito, inclusive por todos. Mas o que nós estamos fazendo para isso? Por essa razão, é que eu preferi trazer como título dessa nossa reflexão dessa manhã, céu ou inferno. Porque, de uma maneira geral, nós não estaremos muito apegados, não estaremos muito adstritos ao livro Céu e Inferno. Evidenciaremos muito mais a situação de cada um de nós. E é por isso que começamos, por essa reflexão de daquilo que estamos fazendo, se é que estamos fazendo, para que a nossa Terra, para que o nosso planeta se torne melhor. A gente quer isso. Mas a gente vê como agora nós estamos vivendo uma disputa presidencial, já se iniciou, na verdade é isso, uma disputa pelas eleições presidenciais, e a gente vê a plena separação entre dois candidatos, como se diz na mídia, a polarização entre dois candidatos. E o que a gente vê é que, se eu prefiro o candidato A, eu amaldiçoo o candidato B. Se eu prefiro o candidato B, eu amaldiçoo o candidato A. Eu transmito minhas energias para aquele que não me é simpático, para aquele que eu não escolhi para votar. Será que a Terra vai se transformar enquanto os humanos estiverem agindo dessa maneira? Enquanto os humanos estiverem dirigindo ódio às pessoas? Será
que a terra terá condições de se transformar, enquanto nós não nos transformarmos, enquanto nós não deixarmos, por uma razão necessária por sermos cristãos, enquanto nós não deixarmos de vivermos com ódio. E vejam, eu trouxe a nossa tela mental, o momento atual que vivemos, de uma polarização pelas eleições presidenciais, porque assim, nós nem conhecemos as pessoas, ouvimos falar, mas eu não sei, a rigor, quem é o candidato A, quem é o candidato B. Sei pelo que as mídias transmitem, sei pelo que falam eles, mas a rigor eu não sei quem é, como sei quem é meu filho, como sei quem é minha mulher, como sei quem é um vizinho, como sei quem é um amigo. Não sei quem é, mas eu odeio. E o que é pior, eu odeio, e me permitam a expressão, eu espraguejo. Eu odeio e transmito esse meu ódio em termos de vibrações. Será que eu não posso fazer uma oração para os dois? Será que não seria mais conveniente para a nossa nação eu fazer uma oração para os dois? Será que não é isso que nós precisamos para dizer que nós estamos ajudando a transformação do planeta, a transformação da Terra? Ou eu não preciso de me transformar? Ou a regeneração, a transformação da Terra, nós vamos todos dormir num dia e acordar no outro com a Terra regenerada? Será que é isso? Ou depende de nós? Acho que depende de nós. Mas, até que ponto nós somos fiéis às lições de Jesus para que possamos transmitir que temos, sim, amor por nossos inimigos? Sim, eu falo inimigo, porque aquele que eu escolhi para não votar, eu já configuro como um inimigo que eu tenho. Eu já mentalizo como um inimigo que eu tenho. Eu já mentalizo como alguém que não pode estar fazendo parte das minhas orações. Como alguém a quem eu não peço. Ao contrário, eu descarrego todos os sentimentos ruins em cima deles. Vai atingi-los? Lógico que vai. Lógico que vai. E se eles já são ruins, vai piorar a situação. Temos que refletir nesse momento que se apresenta para nós como uma oportunidade de nós exercitarmos o início de nossa modificação. Sem ódio interior, sem raiva interior, sem mágoa interior, porque a mágoa é que nos leva a tudo isso. Nós precisamos, e por isso eu disse que eu não me aprenderia muito ao livro, porque nós precisamos de refletir sobre nós, porque é o que a doutrina espírita nos pede, é o que os espíritos nos pedem através dos ensinamentos que transmitiram a Kardec. Pedem a nossa constante mudança interior. Não é à toa que Santo Agostinho nos trouxe no Livro dos Espíritos, na questão 919, uma belíssima mensagem, quando ele diz: conhece-te a ti mesmo. Mas também não é de hoje que se vem dizendo: conhece-te a ti mesmo nos meios cristãos, e nós somos renitentes. Mas será que não chegou a hora de nós realmente penetrarmos em nosso interior, penetrarmos no silêncio de nossos corações e nos analisarmos? E vermos que eu não preciso de dar vez a um inferno que foi criado dentro de mim por mim mesmo.
Será que eu não preciso de refletir e ver que eu preciso de fazer evidenciar, não os males que eu criei, mas o bem que Deus nos trouxe quando nos criou? Eu preciso de refletir e fazer a escolha do que eu quero, de viver no inferno, de viver no céu. Eu preciso de refletir. E a cada momento que nós temos, nós devemos evidenciar isso dentro de nós, esse nosso querer, fazer valer com muita vontade essa necessidade que nós temos de evidenciar o bem, de deixar o mal que nós criamos em outra situação, de apagá-lo, se nós pudermos. A gente fala muito de Paulo de Tarso, e a gente tem na vida de Paulo, na história de Paulo, dois períodos absolutamente distintos. Aquele Paulo cruel, aquele Paulo que mandava apedrejar, que mandava matar, que matava, que apedrejava. Nós temos um Paulo que se entregou a isso, mesmo que em nome das leis mosaicas. Mas nós temos um período da vida de Paulo em que ele foi cruel, em que ele matou. Nós temos esse período na vida de Paulo. Mas lá na estrada de Damasco, quando Jesus apareceu para ele, e que ali ele resolveu se transformar, com certeza Paulo passou a viver num céu interior. Passou a viver uma situação de felicidade, de amar, de transmitir amor, de se amar. Absolutamente contrária àquela situação que ele vivenciava antes, que era um verdadeiro inferno na sua existência. Porque não pode estar em paz, não pode estar feliz quem pratica o mal, quem deseja o mal. Se eu desejo o mal para meu vizinho, se eu pratico o mal com quem quer que seja, eu não posso me dizer uma pessoa feliz. Não posso. Até porque, no momento do repouso do meu corpo, eu estou cheio de infelicidades. Eu não consigo repousar plenamente. Até porque, no meu desprendimento, no desprendimento espiritual, com certeza, eu não sou carregado para lugares bons, para boas companhias espirituais. Com certeza não sou. Paulo nos demonstrou isso também, mudando a sua existência, buscando no seu interior o bem que havia nele, o amor que havia nele, e se preparou, nós sabemos disso, para fazer a pregação dos ensinamentos de Jesus, dos ensinamentos cristãos. E temos Paulo como aquele que mais divulgou o cristianismo, de todos os que divulgaram, se redimiu. Por que nós não podemos fazer isso, sabendo que está dentro de nós, como posto na questão 621, e também, como bem traduzido no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 21 em diante, que as leis divinas estão escritas em nós. Que Deus, quando nos fez, quando nos criou, já deixou o seu DNA. Já ficamos com um amor em nós. Mas o que diz a questão 621b? Nos diz que nós precisamos de despertar o amor do Pai trazido a nós através de Jesus. Nós precisamos de despertar esse amor, porque nós esquecemos ou menosprezamos. Nós temos a capacidade de esquecer
o amor que Deus nos trouxe, que colocou em nossa consciência quando nos criou. Mas o que é pior está na mesma resposta. Às vezes, nós desprezamos esses conhecimentos. Nós não esquecemos, mas desprezamos. Porque passamos a julgar um Deus que só existe na nossa consciência. Passamos a julgar um Deus que é aquele Deus justamente criado para a situação de céu e inferno, principalmente de inferno. Aquele Deus que nós haveremos de temer e não de respeitar e não de amar. Deus é toda bondade, Deus é toda justiça. Então, por que temer a Deus, se Deus é toda justiça, é toda bondade? A doutrina também vem e nos mostra que esse Deus que está em nós, a partir das suas leis em nossa consciência, não é um Deus justiceiro. Não é um Deus que faz a justiça como os homens fazem. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus que dá oportunidade a todos nós de nos redimirmos de nossos equívocos, de nossos erros, das situações que não são boas que nós criamos dentro de nós. E por isso Ele é justo a partir da própria encarnação que Ele nos coloca, dando-nos oportunidade de nos redimirmos, de resgatarmos. Esse é o Deus justo. Mas o Deus que nos foi pintado em outras situações, o Deus que nos foi transmitido, era um Deus justiceiro. Era aquele Deus do olho por olho, dente por dente. Era aquele Deus que, se eu fiz um mal a alguém, eu mereceria receber o mal na mesma proporção, ou em proporção maiores, há relatos disso. Mas eu teria que ter uma situação de pena, de ser apenado, porque Deus, que todos nós víamos até então, era o Deus justiceiro. Mas era aquele Deus que nós criamos a nossa situação, a nossa semelhança. Nós, homens, diante das nossas ignorâncias, diante do nosso pouco saber, nós criamos um Deus à nossa semelhança. E o que a gente tem, o que o cristianismo nos traz, o que os evangelhos de Jesus nos trazem, é que Deus nos criou à sua semelhança. É diferente. Deus nos criou à sua semelhança, porque somos filhos dele, trazemos o seu DNA em nós, então ele nos criou à sua semelhança. Mas o que nós fazemos, por ignorância, por um linguajar ruim, por uma inteligência que não é boa, o que nós fazemos? Criamos Deus à nossa semelhança. É o contrário. E quando assim procedemos, quando assim fazemos, nós estamos criando um Deus diferente daquele Deus que tem que estar em nossos corações. Deus não pune, todos nós sabemos. Ouvimos isso repetidas vezes dentro da doutrina. Deus não castiga, Deus não faz nada disso, mas o Deus que nós criamos, que nós mentalizamos, a nossa semelhança, faz tudo isso. Esqueçamos esse Deus que foi criado à nossa semelhança e olhemos um Deus que nos criou à sua semelhança. Totalmente diferente. Fazendo como fez Paulo, que no momento, e aqui um parêntese, até dizem que ali foi o batismo de Paulo, que ali foi quando ele se batizou, porque houve a sua transformação, mas que possamos fazer como Paulo. Nós vivemos lendo, nós vivemos repetindo, nós vivemos interpretando as belíssimas mensagens que Paulo nos deixou.
as belíssimas mensagens que Paulo nos deixou, nós vivemos pegando os nossos livretos, como aqui ela leu no Pai Nosso, e lendo todo o tempo. E chegando aqui numa situação como essa, estarmos reunidos para refletirmos sobre doutrina espírita, sobre cristianismo principalmente, fazermos isso todos os finais de semana, ir a uma missa, ir a um culto evangélico, ir a algum lugar, nos encontrarmos com esses ensinamentos maravilhosos do cristianismo, mas quando sairmos daquela porta, achando que já estamos limpos, que já estamos refeitos, quando sairmos daquela porta, praticarmos tudo diferente. Será que é isso trazer Deus para os nossos corações? Trazer Jesus para os nossos corações? É chegar aqui, ouvir, meditar, orar e quando sair dali fazer tudo diferente? Será que é isso? Será que é isso que não vai deixar que um inferno se solidifique dentro de mim? Eu desejando o mal, eu invejando, eu praticando atos que não devam ser praticados pelos ensinamentos de Deus que Jesus nos trouxe, através de seus evangelhos, com registro dos evangelistas, é lógico. Será que é isso? Será que eu já me perguntei até que ponto eu posso ir? São Francisco de Assis, numa de suas passagens, ele diz que nós devemos praticar o Evangelho de Jesus sempre. E quando não mais pudermos fazer isso, que usemos palavras. Porque o que Jesus quer de nós, o que o Pai quer de nós, é que nós pratiquemos os ensinamentos que nós temos. É que quando eu saia daqui, eu saia convicto de que cada gesto meu, de que cada passo meu, de que cada atitude minha é um exemplo que eu estou dando para um irmão meu. Eu não preciso de palavras para pregar o Evangelho. Eu não preciso de palavras para dizer o que o que Deus nos ensinou através de Jesus. Eu não preciso disso. Eu preciso sim de ser um exemplo através do qual o Pai quer se servir para ajudar tantos outros irmãos necessitados. É por isso que não basta eu ir a uma igreja, eu ir a um templo qualquer, eu ir a uma casa espírita e achar que estou limpo. A respeito disso, eu assisti a um dia desses uma palestra do Rossandro Kinger, e ele disse uma coisa interessante, que tem muitas pessoas que acham que a casa espírita, que a igreja, que o templo de um modo geral, é o limpol, porque eu vou lá no final de semana, me limpo e saio praticando tudo o que eu não deveria praticar. Volto no outro final de semana, acreditando que o limpol me deixará limpo, me deixará visível para aquilo que eu preciso. Isso é interessante, essa observação do Rossandro. Mas é assim, nós não precisamos de limpol eventualmente. Nós não precisamos do limpol nos finais de semana. Nós não precisamos de nos purificarmos nos finais de semana. Nós precisamos de carregar esse templo divino em nós para onde vamos. Nós não precisamos da igreja, do templo, da casa espírita para fazer as nossas orações. Porque nós precisamos de trazer Jesus, trazer o Pai dentro de nós e onde quer que estejamos.
evidenciarmos o amor, evidenciarmos a paz, evidenciarmos a harmonia, evidenciarmos a caridade. Sim, a caridade, sim. Kardec nos põe, pelas mensagens dos espíritas, que fora da caridade não há salvação. Todos nós já lemos, todos nós já ouvimos, todos nós já sentimos a grandeza que é essa colocação de Kardec. Fora da caridade não há salvação. Mas será que eu posso praticar a caridade? Será que eu posso praticar a caridade praticando o mal, desejando o mal, querendo o mal? Será que eu posso praticar essa caridade? Será que eu posso praticar a caridade indo um final de semana, um sábado, um domingo, seja lá qual for, a um templo religioso e me limpando? Aliás, achando que eu estou sendo limpo, porque muitas das vezes, dentro de um templo, dentro de uma igreja, eu não estou me limpando, porque a minha sintonia interior, o meu pensamento interior está voltado não para aquilo que eu estou ouvindo, mas está voltado para as situações que eu sou, que eu vivenciei antes de chegar na casa espírita, antes de chegar na igreja, e continuo remoendo aquilo dentro de mim. Então, nem me limpando eu estou naquele momento. Porque o desejo do mal que está em nós, não se desfaz com facilidade. A gente cita o exemplo de Paulo, dizendo que ele, naquela transformação na estrada de Damasco, mas ele já vinha de há muito, desde quando Estevão fez aquela pregação lá no Sinédrio, e que ele ouviu tudo aquilo e passou a meditar nas palavras de Estevão. Ali, ele estava se preparando para o momento que Jesus foi a ele e patrocinou a sua transformação. Mas nós ainda estamos presos, mesmo vivendo na doutrina espírita, mesmo frequentando a doutrina espírita há muito tempo, nós ainda estamos presos àqueles conceitos anteriores de céu e inferno. Eu costumo dizer que a gente, quando vem para a doutrina espírita, que a gente muda, que a gente passa a ver que o demônio não existe, como a figura que nos pintam. A gente troca a figura do demônio pela figura do obsessor. Porque nós estamos com aqueles raízes. Não, diabo não existe. Diabo agora eu sei que não existe, eu não vou temer. Mas se eu dou uma topada aqui e caio, foi o obsessor. Eu deixo de culpar o demônio e passo a culpar os espíritos obsessores. Porque eu não me vi livre daquelas situações que me foram trazidas, me foram pintadas. Me foram colocadas encarnações, pós-encarnações, e assim vai. Eu deixo de acreditar no diabo, mas eu passo a crer que tudo o que me acontece é obra do obsessor. Coitado do obsessor, né? Coitado do obsessor. Será que nós somos tão frágeis e eles tão fortes para nos provocarem o que nós achamos que eles nos provocam? Será que eu não posso orar por esse obsessor para lhe fazer o bem, se é que o obsessor me pratica o mal, que se me pratica é porque eu permito, porque eu o atraio para junto de mim? Porque, em outras palavras, eu quero. Mas será que ele é forte ao nível, que ele é alto ao nível que eu o coloco? Será que não é como na situação do diabo, do demônio, seja lá do que for,
que nos pintavam de uma forma terrível e que às vezes, quando crianças, nós estávamos dormindo, havia um barulhinho qualquer, a gente dizia: é o diabo. Aí se embrulhava todo com o grande temor que a gente tinha do diabo. Isso muitos de nós vivenciamos quando crianças. Hoje talvez as crianças não vivenciem mais, que a instrução é outra. Mas aquele diabo terrível, muitos de nós que frequentamos a doutrina passamos a transferir para o obsessor. Porque nós estamos acostumados com o que a enaltecer o que não é bom, a tornar grande, a tornar forte aquilo que não é bom. Mas lá no Pai Nosso, a oração que Jesus nos legou, nos ensinou, nos trouxe dizendo como deveríamos orar, lá no Pai Nosso, lá no finalzinho, diz assim: livrai-nos de todos os males. Não está posto lá assim? Livrai-nos de todos os males. Quais são os males que eu posso me livrar? Aquele que alguém quer me criar, ou aquele mal que eu crio em mim? Eu acho que é o mal que eu crio em mim. Porque ninguém pode me criar mal. Ninguém, nem o meu vizinho, ninguém pode me criar mal. Ninguém. Quem cria males dentro de mim sou eu. Quem faz o mal para mim sou eu. Livrai-nos de todos os males que eu crio para mim. Eu não posso criar mal para ninguém. Eu não posso criar mal onde a pessoa esteja com o bem. Eu não posso criar mal onde a pessoa esteja com o céu dentro de si. Mas se ela estiver com o inferno dentro dela, ela vai achar que é o obsessor, ela vai achar que foi a macumbeira que lhe fez um trabalho, ela vai achar tudo isso. Tem uma palestra do Divaldo Franco que ele diz, que lhe perguntam a ele se a macumba existe. E ele responde assim: existe. Existe a macumba, existe o mal olhado, existe a inveja, tudo isso existe. Mas só vai me atingir se eu permitir. Se eu estiver na sintonia de quem quer praticar esses males. Porque eu os estou atraindo, se eu estiver na mesma sintonia. Mas se eu estiver com o bem, se eu estiver com amor, se em meu coração estiver o céu, não me atinge. Pode fazer quantos trabalhos quiserem, quantas vezes quiserem, quaisquer que sejam as situações, não me atinge. Sou eu que atraio essa situação para dentro de mim. Sou eu que crio o mal dentro de mim. Sou eu que faço evidenciar dentro de mim um inferno. Sou eu o responsável por meus atos. Por isso que a doutrina vem e nos coloca de uma forma muito clara, muito evidente, muito lúcida, de que céu e inferno não são lugares circunscritos. São lugares que nós criamos. Aí vem aquela velha teoria dentro da doutrina espírita. Por que existem as colônias espirituais? Por que existem os espíritos que estão na mesma situação? Porque são afins. Porque se atraem pela afinidade. Se atraem pela afinidade ao bem, se atraem pela afinidade ao mal. Mas não é que haja ali um inferno
e todos os que não são bons são levados para lá. Não, eu vou para lá, eu vou me juntar aos que têm a mesma sintonia que eu tenho, o mesmo pensamento que eu tenho. É como se agora nós pegássemos, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas se nós pegássemos a metade e dissesse, quem quer ir para o mal? Quem quer ir para o bem? Haveria ali um inferno e haveria aqui um céu, em razão da sintonia da situação interior de cada um. No mesmo ambiente deste salão, haveria o céu e o inferno. Porque somos nós, com os nossos sentimentos, com a nossa educação, com a nossa inteligência, com o nosso querer, que criamos céu, que criamos inferno. Somos nós. Em razão disso, é que a doutrina espírita nos diz que não são locais circunscritos, que não são locais para onde nós somos levados eternamente. No Livro dos Espíritos, questão 1003 a 1009, principalmente na 1009, que tem assim respostas de vários espíritos, respostas belíssimas, inclusive de Paulo, de Platão, nos é posto claramente que não há pena eterna. Não há pena eterna. E lá perguntam, qual é a duração da pena? Pelo que eu fiz aqui, qual o tempo que eu devo passar resgatando, ou seja, em pena? E lá mesmo, todos respondem, tem Platão, tem Lemaitre, tem o próprio Kardec, tem Paulo, tem algumas respostas todas grandes lá. Seria interessante, em razão do nosso tema, nós lermos essa questão 1009, mas desde a 1003. E lá é posto de uma maneira bem clara que não há pena eterna e que a duração da pena é proporcional aos erros que cometemos. Por isso, que quanto antes eu puder iniciar a minha caminhada para sair do mal, a minha caminhada para sair do inferno que eu crio, é interessante. Lá está posto que a duração da pena é proporcional à duração dos meus equívocos, dos meus erros. Não há pena eterna. Não há esse inferno como local circunscrito, onde eu sou levado para lá. Para o inferno eu vou, inferno interior, inferno sentimentos, infernos vontade, eu vou por deliberação própria. Pode até ser inconsciente, repito, mas que é uma deliberação minha, estar no mal é. E se é uma deliberação minha estar no mal, é uma deliberação minha estar no inferno. Muitas pessoas dentro da doutrina também, quando a gente começa a ouvir, começa a sentir que o inferno não existe como local, passam a falar de purgatório. É como na questão do diabo, do obsessor. Aí a gente passa a falar de purgatório. Fulano foi para o purgatório. Será que, em não sendo o inferno um local circunscrito, o purgatório é um local circunscrito? Será que o purgatório existe para dizer o Tadeu vai para o purgatório, fica lá no purgatório? Será que ele existe também ou é criação nossa? É nós termos que passar pelo purgatório em razão de nossos erros, em razão dos males que nós criamos, para lá nós nos restabelecermos. Onde é o purgatório? Aqui. A gente costuma dizer assim, morreu, partiu para o céu, para o inferno, para o purgatório, seja lá para onde for. Não se parte para lugar nenhum. Tudo é aqui. A diferença é que eu estou numa
situação de encarnado e numa situação de desencarnado. Mas é aqui. O inferno que nós criamos enquanto encarnados, nós podemos continuar tendo enquanto desencarnados, sem ir para lugar nenhum. A doutrina nos mostra, a doutrina nos prova, que muitas das vezes está lá o nosso corpo sendo velado numa urna, as pessoas chorando e a gente olhando. Eu fui para algum lugar depois que eu desencarnei? Não, eu continuo aqui. Tem pessoas que até dizem assim, quando tu morreres, o que vai acontecer? Pergunta a ela. Ela diz, o meu corpo vai para o cemitério, mas eu vou para o céu. Não tem quem diz isso? Tem ou não tem? O meu corpo vai para o cemitério, mas eu vou para o céu. Não vai para lugar nenhum, vai ficar aqui. Porque é aqui o mundo que nós habitamos, o planeta que nós habitamos. A situação pelas quais nós temos que passar, encarnados ou desencarnados, estão aqui. Nós só passaremos para um mundo diferente quando nós nos elevarmos. E aí vem a questão de novo, o que nós estamos fazendo interiormente para isso? É muito fácil eu transferir responsabilidades. É muito simples até eu transferir responsabilidade. Mas o que nós precisamos é de olhar para o nosso interior. O que nós precisamos é ver que nós somos responsáveis por nossa existência. O que nós precisamos é ver, é sentir, é ter como certo que Deus está todo o tempo disposto a dar 1000 passos em nossa direção. Mas uma coisa é necessária. Uma coisa só é necessária. Que cada um dê o primeiro passo em direção a Deus. E muitas das vezes nós não damos esse primeiro passo em direção a Deus. Deus quer dar 1000 passos em nossa direção. Mas nós não damos o primeiro passo em direção a Deus, ou seja, não mostramos a Ele o que nós queremos. E Deus só vai nos fazer o que nós queremos. Senão, inexistiria o livre-arbítrio. E se o livre-arbítrio é uma lei divina, Deus há de respeitá-la. Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, porque é uma lei que Ele criou. E Ele não pode fazer como os nossos legisladores humanos, que hoje criam uma lei e amanhã estão desrespeitando a lei que eles criaram. Não, Deus é justo. E se Ele trouxe uma lei para nós, Ele obrigatoriamente vai respeitar a essa lei. Nós sempre seremos aceitos por Deus, sempre. Mas nós temos que dar o primeiro passo em direção a Deus. E eu repito, o nosso primeiro passo em direção a Deus não é estar aqui hoje, eu falando. Não é esse o primeiro passo. O primeiro passo é eu iniciar a minha transformação moral. É eu iniciar a minha transformação perante um amigo que eu encontro lá na rua. É eu não sair daqui agora e encontrar uma pessoa que está dançando ali no boi pavulagem, né? E dizer, para que isso? Não, deixa. É a escolha dele. É eu não sair hoje à tarde e achar que porque eu sou remo, eu devo odiar o pessoal do Paysandu. Ou porque eu sou Paysandu, eu odiar o pessoal do remo. Não. É querer bem a todos.
é concordar com a vitória daquele que teve merecimento de ser o melhor no futebol. É eu sentir que meu irmão, do clube que perdeu, merece o meu amor e não o meu achincalhe. Merece o meu amor e não a minha desaprovação. É eu sentir que se Deus está em minha consciência com suas leis, que se Jesus está em meu coração, eu tenho que praticar as lições evangélicas que nos são trazidas repetidas vezes. Só assim eu começarei a abafar o inferno que eu criei dentro de mim, que eu criei, ajudei a criar no orbe. Só para encerrar, às vezes quando a gente diz, vamos orar por um irmão, vamos orar por quem está fazendo, vamos orar pelos governantes, vamos orar, as pessoas têm uma resposta. Uma andorinha só não faz verão. Quantas vezes nós já não ouvimos isso? Eu não vou fazer isso porque eu não resolvo. Uma andorinha só não faz verão. Eu diria, sem nenhum medo de errar, que uma andorinha só faz verão, sim. Exemplo disso é Mandela, que transformou a África sem uma violência e conseguiu regimentar pessoas para o seu lado e transformou isso. Um exemplo disso é Gandhi, que fez o que fez sem ao menos se queixar de alguém, sem ao menos maldizer alguém. Ele, uma andorinha só, fez todo o verão que nós conhecemos. Um exemplo disso é Jesus, que veio para transformar a humanidade há 2000 anos. E que nós, infelizmente, ainda lutamos para não pôr em prática a transformação pelo amor que Ele veio nos trazer. Olhemos para Jesus. E as pessoas, as mesmas que dizem que andorinha só não faz verão, são as que dizem, eu não sou Jesus. Ninguém está dizendo que alguém é Jesus. O que nós precisamos de trazer em nossa consciência é que nós podemos ser, sim, seguidores de Jesus. Imitar Jesus. Ter Jesus como nosso guia e modelo. Isso nós podemos. E isso só depende de cada um de nós. Muito obrigado e que esse Jesus maravilhoso esteja sempre em nossos corações para nos trazer tudo aquilo que Ele quer nos trazer. Obrigado, um domingo feliz a todos. Obrigada, Tadeu. Obrigada pelas grandes elucidações. Vamos orar, vamos agradecer a Jesus por esse manancial de conhecimento, de esclarecimento, que possa se estender em nós, em nossos corações, para que nossas atitudes sejam sempre voltadas ao bem, para que Jesus more e resida em nossa caminhada, em nossas atitudes, para que não incorramos nos mesmos erros de outrora, mas que nessa casa interior possa Jesus fazer a sua morada. Envolve-nos a todos, Senhor, para que possamos seguir os nossos caminhos adiante, para que todo o planeta, para que todos os nossos irmãos necessitados, onde quer que se encontrem, possam receber as tuas bênçãos. Nas ruas, nas estradas, os pedintes, os apenados, os enfermos e hospitais, os nossos irmãos em situações de vulnerabilidade social. A todos esses irmãos que se encontram em guerras e dissensões,
que dete o poder nas mãos a eles todos, Senhor, as nossas preces, as nossas orações, aos nossos governantes, que possam ser envolvidos em luz, em paz e harmonia para as melhores decisões. E aqueles outros, Senhor, que aqui estão, como os irmãos queridos e amados, desencarnados que permanecem, que trazem o emocional para as suas condutas e que se sentem, Senhor, agraciados pelas intuições e palavras do nosso irmão. Sejam eles, Senhor, banhados pela Tua luz, como todos nós que aqui estamos. Senhor Jesus, abraça-nos a todos e nos devolve aos nossos lares, ao seio de nossos familiares, na Tua doce e sublime paz. Que assim seja. Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos, um bom domingo a todos. Muito obrigada.